A essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se fosse menos. É pensar menos em mim mesmo. Essa é uma das citações presente em O Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria, de Timothy Keller. Timothy Keller é um pastor presbiteriano. E o conteúdo desse livreto, que contém apenas 48 páginas, é justamente a questão do orgulho, da vanglória, do ego humano. Então, Timothy Keller explora, a respeito desse orgulho, do homem, e vai tratar justamente, da liberdade, que o Evangelho pode trazer no indivíduo que pensa, muito em si mesmo, que tem esse ego inflado, e esse ego ele é caracterizado, o autor explora isso, como um ego vazio, dolorido, atarefado e frágil, essas esferas ele vai explorar a respeito delas ao longo, do livreto em uma parte específica. Então a gente vai agora dar uma olhadinha na parte de dentro desse livreto, onde aqui temos o sumário, e a parte inicial do sumário, a parte inicial, do livreto, ele vai dar uma introdução, dessa liberdade resultante do autoesquecimento, uma breve introdução, e aqui está dividido em 3 partes, finais, e tem umas considerações finais, e perguntas para reflexão. Então aqui basicamente, ele começa, tratando dessa questão do autoesquecimento, e ele cita, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 3, a partir do versículo 21, e até o capítulo 4, até o versículo 7, a respeito, onde os coríntios estavam naquela confusão entre Apolo, Paulo, Cefas, em quais deles seriam melhores e tudo mais, e quem é de quem, então eles estavam nesse conflito, e a gente sabe, que o contexto da igreja aos Coríntios, divisões, marcada por divisões, facções, então, e era justamente, onde Paulo aqui até grifei, que Paulo mostra, que a causa da divisão nessa igreja era o orgulho, e a vanglória, ou seja, estavam pensando muito em si mesmos, e com esse sentimento, de orgulhar-se em si mesmo, ou mesmo, até mesmo em nomes de homens, que nada mais estavam pregando sobre Cristo, e se orgulhando no próprio Senhor, em detrimento de si mesmo, eram servos do Senhor, servos, então eles não tinham essa intenção, de causar divisões em seus nomes, mas sim pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Então, eu marquei várias coisas aqui, mas eu queria ler o que eu marquei em uma parte aqui, que é justamente a visão transformada do eu. E esse segundo parágrafo que eu queria estar lendo com vocês a respeito dessa parte, do livreto. Então diz assim: a pessoa verdadeiramente humilde não é aquela que se odeia ou se ama, e sim a que tem a humildade do Evangelho. É uma pessoa que se esquece de si mesma, ou seja, volta na frase, pensar menos em si mesmo, e cujo ego é igual aos dedos dos pés. Então aqui ele está fazendo uma comparação do ego com os dedos dos pés. Eles simplesmente exercem sua função, não imploram por atenção. Os dedos simplesmente trabalham, o ego simplesmente trabalha. Nem o ego, nem os dedos chamam atenção para si. Então ele está colocando, o lugar do ego aqui. Depois de explorar, que o ego, ele é vazio, ele é frágil, ele é dolorido, ele é atarefado, ele se machuca fácil, ele quer ser notado, então aí entra a questão da comparação e vanglória, porque ele nunca se sente satisfeito, feliz, então ele vive chamando atenção para si, mas o lugar dele aqui, é não ser notado, e então, assim, ele compara, com o dedo do pé, exercendo sua função, mas não significa, que tem que ser colocado lá em cima, em ênfase, então, é justamente isso,
que ele está trabalhando aqui, né? E ele cita, né, a questão da modernidade, né, da configuração atual da sociedade, cita um exemplo de um artista e tudo mais, né? E ele ainda destaca que a gente tem que se conhecer, né? Porque aqueles que não se conhecem também tem o risco, né, de se colocar em uma alta, né, elevar sua posição ou menosprezar. Então, a gente tem que encontrar o caminho do equilíbrio, né? Porque a humildade também não é a autopiedade, né? Então, a humildade é se reconhecer, né? Inferior ao outro, né? Mas também ter o senso de colocar ela no lugar correto e pensar mais nos outros, né? Nessa questão, né? Como uma virtude e não como simplesmente algo que você vai ter autopiedade, né? E se vitimizar. Aí aqui tem umas reflexões finais que ele deixa, né? Para que o leitor reflita, né? Ao término da leitura. Então, vocês podem ver que é 48 páginas apenas, né? Então, é um pequeno livreto, mas de um conteúdo riquíssimo, né? Porque o orgulho, né? Ele pode ser considerado, né? Um forte influente para os outros pecados, né? Porque o pecado, ele justamente, né? Ele é fundamentar-se em algo, né? Além de Deus e ferir o caráter de Deus. Então, fica essa indicação e até o próximo vídeo.